Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações, retratando como que está a situação atual da empresa. Estamos falando aqui da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia SA. E a Mills que foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Tiago, a quem eu mando um grande abraço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, Tiago. Espero corresponder às suas expectativas e espero corresponder às expectativas de todos vocês. E caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Bom, para que a gente possa entender os números da empresa, nós temos que entender a história da empresa, até porque é através da história é que os números são construídos. Então, quando nós fazemos um processo de análise de balanços, análise de balanço é a interpretação dos números, e para interpretar os números, nós temos que conhecer um pouquinho da empresa e do seu mercado. E a história da Mills, ela começa lá em 1952, através do romeno José Natti. O José Natti, ele começa ali a sua vida empresarial aqui no Brasil, atuando na área da construção civil, na parte de aluguel, de fornecimento dos andames e também do escoramento de obras. E lá na época, lá na década de 50, os escoramentos de obras geralmente eram feitos com aquela madeira, com a caatinga, e além do risco que apresentava, também a dificuldade de manuseio e reaproveitamento do material para outras obras. E aí, na sequência, o que o José Natti ele faz? Ele praticamente inova aqui no Brasil, importando as escoras tubulares, que daí tinha uma facilidade maior de transporte e de uso desses escoras para as obras. E com isso ele começou a pegar obras maiores, tanto é que na década de 70 forneceu esses escoramentos e também a parte de andames para a construção da Ponte Rio-Niterói e também lá para Itaipu. E aí já começou a pegar obras grandes. Na sequência também faz parceria com empresas internacionais e vai adquirindo mais tecnologia para poder crescer cada vez mais. Nesse processo todo de crescimento, foi ali na década de 70, década de 80, entra na década de 90, fornecendo também as chamadas plataformas aéreas. As plataformas aéreas eram grandes plataformas para atingir alturas e locais de difícil acesso. Já no ano de 2003, ele vende essa divisão de plataformas aéreas para a Suler, que era uma empresa argentina que depois se transformou em Solaris. E a Solaris, que daí na sequência a gente vai ver que com o passar do tempo volta a fazer parte da Mills. Bom, mas indo nessa sequência aqui, em 2007, no crescimento da empresa, ele recebe aporte, né? A empresa recebe aporte de fundos de investimentos, já preparando a empresa para um crescimento cada vez maior, principalmente na questão do IPO. Mas antes do IPO, em 2008, adquire uma outra grande empresa forte na parte de andames, que é a Jaú, e daí na sequência em 2010 já faz o IPO. Quando faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e aproveita aquele boom da construção civil e principalmente de obras pesadas aqui no Brasil, a começar pelos estádios que foram preparados aqui para a Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. E aí a Mills teve uma participação intensa na construção de diversos estádios. Claro que quando vai participar dessas construções, não está participando diretamente como um fornecedor para a obra, mas um fornecedor para quem está fazendo a obra e, consequentemente, atendia as grandes empreiteiras. E nesse processo todo foi crescendo, só que qual foi o grande problema? Que daí na sequência, principalmente com a questão da Lava Jato, a Lava Jato acabou atingindo os principais clientes da Mills e, consequentemente, a Mills sentiu o baque. E ao sentir o baque, a Mills teve que se reestruturar, até porque havia feito pesados investimentos, havia feito toda uma estruturação para esse crescimento gigantesco que estava se aproximando e, no fim, tudo isso aí acabou vindo por água abaixo. E, na sequência, o que ela teve que fazer? Reestruturar toda a sua operação e, a partir desse momento, começou a buscar um outro nicho de mercado, que era justamente a prestação de serviços para empresas.
e aí passa a prestar serviço para a Ambev, para a Via Varejo e para outras empresas, principalmente na manutenção das fábricas, para pintura de fábricas, grandes alturas das fábricas e tudo mais, parte de manutenção na questão de iluminação de fábricas, enfim, toda essa parte de alturas começou a participar desse tipo de mercado. Bom, na sequência também continua ali fazendo para obras ligadas ali à construção civil, mas ficou voltada mais para a locação de máquinas, para a locação de equipamentos e para a prestação de serviços em empresas dos mais diversos segmentos. Bom, nesse processo todo aqui de renovação do seu portfólio, o que a empresa faz? Ela começa a atuar também agora na parte de locação de equipamentos para o setor do agro, para o setor da construção civil, na locação da chamada linha amarela dos tratores, retroescavadeiras e etc. E na sequência, o que ela faz? Ela acaba comprando agora, no ano de 2022, a Triengel, que era uma empresa já focada nesse segmento aqui. E mais recentemente, agora em 2024, adquire também a JM Empilhadeiras. Então, toda a linha de produtos da Mills passa a abranger agora não só a parte da prestação de serviços, mas principalmente a parte de locação de equipamentos e equipamentos pesados também. Semelhante, mais ou menos, né, disputando o mercado, que já é atingido pela Vamos, que a gente já retratou aqui no canal, pela Armac, que também a gente já retratou no canal. Então, a empresa, por ter uma capilaridade muito grande em todo o Brasil, passa agora também a concorrer dentro desse outro mercado de locação de caminhões, locação de tratores e equipamentos da linha amarela. Bom, para entender como que está a situação da Mills nesse momento, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024. E através dos números, vamos conhecer o que é a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., trazendo desde 2020 até agora, dia 30 de junho de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia, já que o balanço do dia 30 de setembro, a previsão está ali em torno do dia 6, dia 7 de novembro. Então, vamos trazer aqui as últimas informações da empresa. Para entender o que é a Mills agora no dia 30 de junho, nós temos que comparar com períodos anteriores e ao ampliarmos essa base histórica lá desde 2020, conseguimos ter uma visão melhor de tudo o que vem acontecendo com a empresa. Lá no ano de 2020, a Mills era uma empresa de 1 bilhão 475 milhões de reais. E desse valor aqui, 439 milhões é o imobilizado, todas as máquinas, equipamentos, a estrutura de funcionamento da empresa, todo o capital fixo dela, 439 milhões. Mas o que movimenta a empresa mesmo é essa parte de cima, que é o ativo circulante, que é o capital de giro, que registrava lá em 2020 551 milhões de reais, o equivalente a 37,4% de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2020, a Mills tinha em caixa, dinheiro em caixa, banco, aplicação, 378 milhões de reais. 100 milhões aqui de contas a receber e os estoques aqui mais de peças para revenda, 40 milhões de reais. E os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar e outros pequenos valores a receber que não seja de cliente. Já no ano de 2021, a empresa ela praticamente permanece estável aqui com 1 bilhão 449 milhões, o capital de giro apenas que apresenta uma queda aqui fechando em 478 milhões, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 214 milhões de reais. Nesse ano aqui, a empresa tem um contas a receber de 155 milhões de reais e os estoques de 74 milhões. Já para 2022, aí ela dá um salto, 2 bilhões 588. E por que esse salto? Justamente quando ela faz a aquisição da Trienge, quando a Trienge passa agora a fazer parte da Mills, então a empresa aumenta o seu patamar, vai para 2 bilhões 588. E nessa incorporação da Trienge, ela recebe aqui também todas as máquinas, equipamentos, toda a estrutura da empresa aqui no seu imobilizado, tanto é que vai para 912 milhões. O capital de giro também vai para 1 bilhão 182 milhões de reais e o caixa agora fecha com 796 milhões de reais. 247 milhões em contas a receber e mantém aqui os estoques 75 milhões. Já para 2023,
ela aumenta um pouco mais, seu tamanho vai para 2 bilhões 740, aí temos aqui 1 bilhão 238 milhões de reais de imobilizado, e o capital de giro recua para 1 bilhão e 15, fechando com 556 milhões de reais em caixa e 319 milhões em contas a receber. Já para 2024, a empresa sobe mais um patamar, ela vai para 3 bilhões 543, agora tem em função da entrada da JM Empilhadeiras também, que faz parte agora da empresa. E com isso, o imobilizado vai para 1 bilhão 599. Capital de giro 1 bilhão 321, 37,3%, 729 milhões de reais de dinheiro em caixa, banco aplicação, 384 milhões em contas a receber. Então reparem que a Mills, ela vem aqui de um patamar de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400, vai para 2 bilhões e meio, vai para 2 bilhões e 700, vai para 3 bilhões e 540. E o capital de giro trafegando aqui na faixa de 1 bilhão 321. Nesse crescimento todo da empresa, o que se observa? Vejam só, que o imobilizado da empresa era 439 milhões e agora, em junho de 2024, praticamente 1 bilhão e 600. Então veja o quanto ela aumentou o leque de componentes dentro do seu ativo imobilizado, naturalmente que muito em função da incorporação da Trienge, também em função da incorporação da JM Empilhadeiras, e aí naturalmente das demais aquisições que a empresa vem fazendo ao longo do tempo. Naturalmente que quando olhamos esses números crescendo aqui, da onde que vem todo esse recurso? As origens de recursos de uma empresa sempre são através de dois caminhos: capital de terceiros, que é o total do endividamento, e capital próprio, que é o patrimônio líquido. E lá no ano de 2020, a empresa trabalhava com 74,4% de capital próprio e tinha aqui 377 milhões de endividamento, equivalente a 25,6%. Portanto, lá em 2020, de tudo que a Mills tinha no seu patrimônio, ela devia apenas 25,6%. No ano de 2021, a dívida cai um pouquinho aqui para 356 milhões, com 24,6%. Quando ela faz a incorporação da Trienge, repare aqui que no passivo não circulante, que era 173 milhões, foi para 932 milhões. O que temos dentro desse passivo não circulante aqui? Financiamentos de longo prazo. Então a empresa adquire financiamentos de longo prazo, aumenta o seu endividamento para 1 bilhão 349 com 52,1%, recursos esses usados aqui nessa alavancagem da empresa que pula de 1 bilhão e 400 para 2 bilhões e meio. Já no ano de 2023, a dívida recua aqui para 1 bilhão 278 milhões, com 46,7%, e agora, nesse ano de 2024, a dívida volta a subir. Então, olhem novamente aqui o passivo não circulante, 891 milhões, ele vai para 1 bilhão 515. Então, a empresa busca mais financiamentos de longo prazo, aumenta o seu endividamento para 2 bilhões e 76 milhões de reais, e a dívida agora passa a ser de 58,6%. Então, esse crescimento todo aqui se dá naturalmente pela utilização de capital próprio, mas principalmente com a busca aqui de capitais de terceiros para alavancar o crescimento da empresa. Agora vamos ver na DRE se todo esse aumento de patrimônio se ele vem se convertendo aqui em resultados. E aí nós olhamos aqui na DRE, demonstração de resultados do exercício. Em 2020, a Mills ela tinha um faturamento de 506 milhões de reais e fechou naquele ano com prejuízo de 4 milhões e 700. Em 2021, o faturamento foi para 738 milhões de reais e aí ela já começa a dar lucro, 102 milhões de reais de lucro. Chegando em 2022, o faturamento vai para 1 bilhão e 92 e o lucro vai para 216 milhões. Em 2023, 1 bilhão e 377 de faturamento, 278 milhões de lucro. Chegando agora em junho, 723 milhões de reais de faturamento em 6 meses, projetando aqui o faturamento próximo aí de 1 bilhão 450 e o lucro de 138 milhões, projetando também um lucro aí na faixa de 280 milhões para 2024. Então esse crescimento, essa alavancagem toda, ela vem aqui se traduzindo em aumento de receita para a empresa e naturalmente também na geração de lucros. E olhe que as margens produzidas pela empresa são bastante generosas. 13,9, 19,8, 20,2, 19,2, então as margens bastante generosas também, as que a empresa vem obtendo. Olhando de perto a situação financeira da Mills, nesse quadro que eu trago para vocês, começando ali
com dois gráficos, liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Se a empresa tem recursos para pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo. E o índice sai com 2,32, vai para 2,24, cai para 1,11, cai para 1,02, cai para 0,76. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 76 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos há pouco, a maior parte da dívida da empresa, ela é de longo prazo. Então nós vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que sai com 3,84, cai para 2,61, sobe para 2,84, cai para 2,62 e agora fecha com 2,36. Para cada R$1 de dívida que vence ali no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,36. Paga, sobra uma situação financeira extremamente confortável da Mills. Nesse outro quadro aqui temos também o endividamento, o tamanho e o comportamento da dívida. E aí, como nós vimos há pouco no balanço, que a empresa vem buscando capital de terceiros para alavancar seu crescimento, isso é retratado nesse gráfico que você está observando aí. 25,6% era o tamanho da dívida lá em 2020, fecha ali com 24,6% em 2021, e a partir dali, então, em 2022, com a aquisição da Trienge, aí o endividamento vai para 52,1% e depois dos 52,1% vai para 2023 com 46,7% e agora fecha em junho de 2024 com 58,6%. Portanto, de tudo que a Mills tem no seu patrimônio, ela deve 58,6%. Nesse quadro aqui temos também três gráficos ali retratando a rentabilidade da empresa, o quanto que a empresa vem ganhando em relação àquilo que ela vende, em relação àquilo que foi investido e em relação ao capital dos acionistas. Começando ali pela margem líquida. Devido ao prejuízo lá em 2020, a margem foi negativa em 0,9%. Quando a empresa começa a dar lucro a partir de 2021, aí as margens são 13,86%, vai para 19,8%, vai para 20,2%, e esse ano vem trabalhando com 19,2%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, retrata quanto que ela ganha em relação a tudo aquilo que está sendo investido. No primeiro ano foi negativo, 0,3%, e depois, com o lucro, passou a ser positivo, 7,1%, foi para 8,4% em 2022 e 10,1% em 2023. O terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas. No primeiro ano, houve uma perda de 0,4%. Já no ano de 2021, os acionistas tiveram ganho de 9,4%, em 2022, 17,46%, e em 2023, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 19,03%. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Vejam só, uma ação da Mills vale patrimonialmente R$ 6,12. Para você comprar uma ação, hoje, na data da gravação desse vídeo, a cotação era R$ 10,58. Então vejo que a ação, para ser comprada, ela é bem mais cara do que ela vale patrimonialmente. Tanto é que é medido aqui através do PVP, preço por valor patrimonial, com índice de 1,73, mostrando que as ações da Mills são vendidas com ágio de 73%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,20, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 11,34%. Dividendos por ação em 2024 distribuídos até o presente momento, 45 centavos, o que gera um yield de 4,25%. Relação preço/lucro, 8,82, quer dizer, 8 anos, quase 9 anos ali para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Lembrando que PL mais alto, ação mais cara. PL mais baixo, ação mais barata. Free float, 42,14% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E lembrando que os controladores da empresa, temos ali um fundo de investimento, que é o SAM, fundo de investimentos, com 20,9%, e a Soler da Argentina, que mantém ali 10,23%. E depois, naturalmente, temos também os componentes da família Nast, que fazem parte também do controle societário, sobrando livre no mercado, 42,14% das ações circulando livremente aí no mercado, né? E o tag along de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui temos também
o comportamento do valor das ações lá desde 2019, quando eram cotadas ali a praticamente R$ 7. Ainda em 2019, comecinho de 2020, ela ultrapassa a faixa dos R$ 10, vem a pandemia, cai ali, você vai vendo no começo do gráfico aquela queda, e desde então a empresa ela vai subindo o seu patamar, voltando ali quando ela caiu abaixo ali de R$ 5, daí volta ali para a faixa de R$ 7, e entra 2021, sobe novamente, chega ali a praticamente R$ 8, R$ 9, cai no finalzinho de 2021, entra 2022 e ela tem um pico. E quando ela tem esse pico ali, vocês vejam ali que a ação chega ali praticamente a R$ 13, R$ 14. Aí entra 2023 com algumas oscilações ali para cima e para baixo. Em 2024 ela volta lá para o patamar dos R$ 14. E aí daí na sequência ela cai, e agora você vê ali no finalzinho do gráfico que ela vem andando de lado ali numa leve tendência de queda, fechando com uma cotação de R$ 10,58 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Mills tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Mills SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Mills Estruturas e Serviços de Engenharia SA. Agora você já conhece a empresa, já sabe o que ela faz e agora você já entende os números que ela vem apresentando. Então, todo esse processo de evolução, de crescimento da empresa, você já sabe que faz parte aqui de toda uma história daquilo que a empresa vem fazendo ao longo do tempo. E a análise de balanço, ela é mágica, né? Porque ela justamente, através dos números, nos conta a história da empresa. Então, se nós queremos saber se uma empresa está vindo bem ou não, o que está acontecendo com a empresa, através da análise de balanço a gente tem toda essa visão. E a análise de balanço, naturalmente, que ela tem não só esse foco para investimentos em ações, mas principalmente o foco da análise de balanço é para a gestão da empresa, para a gestão de crédito, análise de crédito. Então tem uma série de finalidades que a gente utiliza a análise de balanço. E caso você queira conhecer mais profundamente sobre análise de balanço, mas de uma forma muito simples, rápida, didática, em apenas 3 horinhas você pode conhecer essa ferramenta. Estaremos realizando no dia 11 de novembro, das 19 às 22 horas, o nosso curso de análise de balanços para investimentos. E aí vamos mostrar para vocês, mas como é que o Silas consegue esses números, da onde que ele tira os números? Vamos mostrar para vocês da onde que nós capturamos os números, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos todos os números da empresa e como que identificamos o que vem acontecendo com as empresas através dos seus números. E naturalmente que todos os cálculos, a interpretação desses cálculos a gente vai ensinar para vocês durante essas 3 horas. É uma aula virtual, onde estaremos numa sala de aula juntos aqui durante 3 horas, explanando todos esses temas e naturalmente que como é um curso interativo, é uma aula interativa, estaremos aqui frente a frente. Você vai poder fazer perguntas, esclarecer dúvidas, fazer seus questionamentos, enfim, vamos aprender juntos durante essas 3 horas. O curso é acompanhado de apostila, das planilhas e, naturalmente, que com toda a interatividade. Para participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela e aí eu já lhe encaminho uma ficha de inscrição e deixo sua vaguinha reservada, até porque as vagas são limitadas. Então não perca essa oportunidade. E o custo? Apenas R$50, apenas R$50 para 3 horas de curso de análise de balanço e para muito conhecimento que a gente vai construir junto ao longo desse período aqui. Então não perca essa oportunidade, venha conosco aprender análise de balanços no dia 11 de novembro. Estarei esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.